Olá, turma, sou o professor Delon Barros e hoje eu irei falar para vocês sobre uma técnica que alguns concursos estão sugerindo, que chama-se princípio da reversão ou princípio da regressão, que na verdade nós vamos explicar o que é esse princípio, como se deve fazer para resolver algumas questões, tá? Principalmente a banca IDECAM está cobrando em alguns editais, sendo que o edital da SEMEC foi cobrado e agora o edital da Fundação Municipal de Saúde. Então a questão é o seguinte: quando você tem um certo valor aqui desconhecido, e eu disser que esse valor aqui foi somado 2, depois eu disse que esse valor foi multiplicado por 5, depois esse valor foi dividido por 10 e depois esse valor, né, na sequência, foi subtraído 3. E aí eu obtenho como resultado, né, a gente pode dizer, 77. Um valor, uma ideia qualquer, tá? Então vejam que eu não sei quanto é o valor inicial, mas ele disse lá o valor final. E ele disse quais são as operações que eu fiz para poder chegar ao 77. Então a gente vai fazer agora uma regressão, a gente vai voltar, tá? Aqui que foi subtraindo, a gente vai somar 77 mais 3 dá 80. Aqui que foi dividido por 10, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 10. Então fica 800. Aqui que foi multiplicado por 5, eu vou na verdade dividir por 5. Dividindo por 5 dá 160. E aqui que foi somado mais 2, eu vou subtrair 2. E nós chegamos no resultado de 158. Então, esse é o princípio da reversão ou regressão, tá? Só que nós temos aqui um problema inicial mais simples, tá? Mas tem alguns que envolvem fração, que é um pouco mais complicado. Teremos até que fazer uma tabela para organizar melhor. Então, esses são importantes você avaliar, tá? Então, fica de olho aí em todas as questões que eu vou comentar para você agora, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão. Diz assim: Guilherme tem uma certa quantia, eu não sei quanto é essa quantia, tá? É uma certa quantia qualquer. Foi ao shopping center e ao entrar na primeira loja, gastou metade. Não esquece, pessoal, que metade é dividir por 2, tá? Em seguida, foi à praça de alimentação e gastou 20, ou seja, subtraiu 20. Continuou o seu passeio, entrou em outra loja, e nesta segunda loja, Guilherme gastou a metade novamente, ou seja, divide por 2 do dinheiro que tinha sobrado. Em seguida, ele foi ao boliche e gastou 50, menos 50. Logo após, Guilherme foi a outra loja e gastou metade, novamente, divide por 2 do que tinha sobrado, né? Ele gastou do que tinha sobrado. Finalmente, pagou R$ 8 de estacionamento, ou seja, pagou quer dizer que ele também subtraiu R$ 8 do valor dessa quantia. Nesse momento, ele percebeu que ainda tinha R$ 35 na carteira. Então, pessoal, esse é o valorzinho final, tá? É o valorzinho final que ele ficou. Então, de todas as operações da quantia, a gente pegou a metade, subtraiu 20, metade de novo, subtraiu 50, metade de novo, subtraiu 8, chegamos a 35. Vamos saber quanto é essa quantia, fazendo agora uma regressão. Então, nós temos a tabela e vamos ver o que ele gastou, tá? Na primeira, se ele gastou metade, é porque dividiu por 2. Na segunda, se ele gastou R$ 20, é porque subtraiu R$ 20. Na outra loja, se ele gastou metade, então novamente dividiu por 2. Gastou R$ 50, então subtrai R$ 50. Na outra, metade novamente, divide por 2 e depois pagou R$ 8, então subtraiu R$ 8. E sobrando para ele R$ 35. Ok? Estamos agora para a regressão. Vamos voltar agora, tá? O 35, ele vai fazer o quê? Nós vamos somar com R$ 8. Somando com R$ 8, nós chegamos a
R$ 43. Agora nós vamos multiplicar por 2. Não esquece, nós estamos fazendo uma regressão, uma reversão. Se está dividindo, eu vou voltar multiplicando. Então, se eu vou multiplicar por 2, eu chego em 86. Depois, eu vou somar R$ 50. Somando R$ 50, nós chegamos a R$ 136. Agora eu vou dividir por 2. Dividir por 2, a gente vai fazer o quê? Multiplicar por 2, ok? Que vai ser igual a 272. Agora eu vou somar 20. Então a gente soma 20, dá 292. E por fim eu vou multiplicar por 2, que vai ser igual a 584, alternativa letra A. Então, essa é a técnica de reversão, ok? Vamos então agora para outra questão? Veja, nessa outra questão tem aquele problema das frações, tá? Você tem que ficar atento às frações. Então, eu vou construir uma tabela, onde aqui eu vou colocar o que ele gastou e bem aqui o que sobrou, tá? Então, eu só posso botar aqui o que sobrou depois que eu tiver o gasto, ok? Então, a questão vai dizer se sobrou ou não. Então, vamos lá. Ana tinha uma certa quantia. Eu não sei que quantia é essa, tá? Gastou 1/4 com produto de beleza e 2/3 com roupas. Ou seja, esses valores eles têm que ser somados para eu saber quanto sobrou, tá? Tem que ser somados. Então, quer dizer que ele gastou 1/4 mais 2/3. Esta soma de fração é o quê? Usando o método da borboleta, a gente tem que isso aqui é igual a 4 vezes 3, 12. Depois, 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 4, 8. Ou seja, a gente tem um valor de 11 sobre 12. Ok? Então, essa soma é 11 sobre 12. Ok? Então, sobrou quanto, pessoal? Para saber quanto sobrou, a gente subtrai 12 menos 11, sobrou 1 para 12. Depois, ele fala que gastou 1/3 do que sobrou. Então, eu escrevo aqui, gastou 1/3 do que sobrou, então irá sobrar 2/3. Ok? E, no final de tudo, sobrou um valor de R$ 12. Então, vamos agora fazer a reversão. Lembrando, se aqui é 2/3, eu vou fazer a reversão que é 3/2, entendeu? 3/2. Então, a partir do 12, eu vou multiplicar por 3/2 e em seguida eu vou, como aqui está multiplicando por 1/12, eu vou fazer a inversão, multiplicar por 12. Então, veja o que ficou aqui, olha só. Por 2 vale 1, por 2 vale 6. 3 vezes 6, 18. Então, a gente vai multiplicar 18 vezes 2, dá 216. E aí, a resposta correta é que está entre 215 e 220. A alternativa correta, a letra E. Ok? Então, vejam que você pergunta, professor, eu posso fazer isso aí com variável X? Pode sim. Isso é só uma técnica que elas estão sugerindo a pessoa fazer, ok? Vejamos então agora a terceira questão. A terceira questão já é um pouquinho mais emocionante, ou seja, se você for fazer algebricamente, pode dar um pouquinho mais de confusão. Diz assim, um pai deu a seu filho mais velho 1/5 das balinhas que possuía e chupou 3. Ao filho mais novo deu 1/3 das balinhas que sobraram, mais 2 balinhas, ou seja, eliminou 2 balinhas. Ao filho do meio, João deu 1/6 das balinhas que sobraram. Após a redistribuição ao filho mais novo, sabe-se que o pai ainda ficou com 30 balinhas, ou seja, o nosso resultado final, a reversão vai ser a partir de 30, tá? Quantas balinhas ele possuía inicialmente. Então, nesse caso, vou fazer a tabela, colocar o que ele entregou para os filhos e o que sobrou. Então, vamos lá. Para o filho 1, ele entregou 1/5 das balinhas, portanto, sobraram 4/5, tá? Porque 5 menos 1, 4, 4/5.
Depois ele chupou 3 balinhas, né? Ele subtraiu 3 balinhas. Então, pela regressão, a gente vai somar 3 balinhas. Para o outro filho, ele entregou 1/3 das balinhas. Então, sobrou para ele 2/3 das balinhas. E depois chupou mais 2 balinhas, ou seja, menos 2. E para o terceiro filho, ele entregou 1/6 das balinhas e, portanto, sobrou 5/6. Ao final de tudo, nós temos 30 balinhas. E vamos agora fazer a regressão, ok? Então, a partir do 30, vamos para a regressão. Eu vou multiplicar por 6/5, que é a regressão, 5/6, mais 2, porque foi subtraído 2. Depois, né, eu já fiz aqui, somei 2. Agora, novamente, eu vou multiplicar pelo inverso aí, pela regressão, que é 3/2. Depois, eu vou somar 3. Mais uma vez, veja que eu estou, né, se foi subtraído 3, eu somo 3. E, por fim, eu vou multiplicar por 5/4. Vamos ver o que dá aqui. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 6, 36. 36 mais 2, 38. 38 vezes 3/2, mais 3, vezes 5/4. Aqui, por 2 vale 1, por 2 vale 19. 3 vezes 19 dá 57, mais 3, vezes 5/4. Portanto, 60 vezes 5 dividido por 4. Ok? Esse valor nós encontramos 75. Ou seja, valor inicialmente, letra C. Então, pessoal, esse é o princípio da reversão, tá? Vamos então para a questão 4. Na questão 4 diz: parte da água contida em um reservatório foi utilizada durante 5 dias, conforme indicada a tabela a seguir. Bom, na segunda-feira foi consumido 1/5 do total. Na terça, 1/4 do restante. Quarta-feira foi consumidos 1.200 litros. Na quinta-feira, metade do restante. E na sexta, 3/5 do restante. Se ainda sobraram 480 litros de água no reservatório, então a diferença entre o volume consumido na segunda-feira e na sexta-feira. Então, o volume consumido aqui na segunda e na sexta-feira, ele quer a diferença. Bem, então a gente vai fazer o princípio de regressão a partir do 480, não é isso? Então vamos construir então a nossa tabelinha aí, ó. Ele está dizendo o seguinte: consumiu e depois sobrou. Ele consumiu 1/5 e, portanto, sobrou 4/5. Ok? Na terça-feira, ele consumiu 1/4 e, portanto, sobrou 3/4. Na quarta-feira, ele consumiu 1.200, né? Ele tirou os 1.200. Na quinta-feira, ele consumiu metade do restante, então sobrou metade. E na sexta-feira, ele foi consumido 3/5, então sobraram 2/5. Bom, aí ele ainda diz que ainda sobraram 480 litros. Então, nossa regressão vai ser a partir daqui, ok? Ó. Então, 480, vamos voltar agora. Então, vamos lá. 480 vezes. Se aqui tem 2/5, eu multiplico por 5/2. Depois, eu vou multiplicar por 2, porque já que é o meio, né? Depois, eu vou somar mais 1.200. Depois que somar com 1.200, eu vou multiplicar por 4/3.
e depois eu vou multiplicar por 5 quartos. Vejam que eu estou fazendo a regressão, tá? Se aqui é 4 quintos, eu multiplico por 5 quartos. Então vamos para a conta então. Olha, vou cortar esse 2 com 2. 5 vezes 480 dá 2.400 mais 1.200. Vezes, aqui eu posso cortar 4 com 4, vai ficar 5 terços. 2.400 com 1.200 dá 3.600 vezes 5 sobre 3. Aí nessa continha aí, pessoal, olha só, vai dar 6.000, ok? Então quer dizer que o valor inicial é de 6.000 litros, que é o que tinha lá. Mas não é o que ele quer na questão, tá? Ele quer exatamente a diferença entre o valor da segunda e da sexta-feira. Então a gente vai novamente preencher a tabela, só que agora com valores. Porque inicialmente começou com 6.000, ok? Olha, 6.000. Aí ele diz que foi consumido 1/5. 1/5 de 6.000 vai ser igual a 1.200, ok? 1/5 de 6.000 é 1.200. Depois, sobra quanto? A gente subtrai os 6.000 com 1.200. Dá 4.800. Depois, a gente vai 1/4 do total. 1/4 aqui dá 1.200. O restante a gente subtrai. 4.800 com 1.200 dá 3.600. Depois, a gente vai somar aos 1.200. Ok? Olha. Então, soma aí aos 1.200, que é o que foi consumido. Então, vou subtrair de 3.600, fica 2.400. Depois eu pego a metade de 2.400, dá 1.200. Sobra 1.200. E, por fim, ele disse que o restante aqui foi 450, não é isso? Então, 1.200 menos 450, o que foi consumido foi 720. Para que o resto dê os 480. Ok? Bom, então ele quer essa diferença entre o valor da segunda com o valor da sexta. Então a gente vai subtrair 1.200 com 720, a gente encontra o valor de 480, letra B de bola. Então é uma questão um pouquinho mais emocionante, tá? Você deve refazer, ok? Vamos então agora para a questão 5. Na questão 5 diz o seguinte, também um pouquinho mais emocionante. Um automóvel teve seu tanque abastecido até a sua capacidade. Deixa eu botar aqui a canetinha. Até sua capacidade máxima e durante 5 dias apresentou o seguinte consumo. Primeiro, foi consumido 1/6 do volume total de combustível contido inicialmente no tanque. Depois foram consumidos 11 litros de combustível. Depois foram consumidos 2/9 do volume do combustível que ainda permaneceu no tanque, ou seja, do restante. Depois foram consumidos 10 litros de combustível. E depois foram consumidos 3/4 do volume que ainda permaneceu no tanque, ou seja, do restante. Por isso que a gente faz a tabela e bota o que sobrou, sempre em relação ao que fala do restante. Se após o consumo destes 5 dias ainda sobraram 8 litros, que é o númerozinho que a gente vai fazer a reversão, né, a partir daqui, e o preço do litro do combustível é de R$ 2,50, então quantos reais será necessário caso o tanque seja preenchido novamente? Esse é um detalhe na pergunta, tá? Vamos primeiro saber quanto é o valor inicial, tá? Para saber quantos tinha lá. Então, fazer nossa tabela, a gente tem o que consumiu e o que sobrou. Então, primeiro, foi consumido 1/6 e sobrou, então, 5/6. Foram consumidos 11 litros, né? Então, pela regressão, vou ter que somar mais 11. Foram consumidos depois 2/9 e o restante, então, é 7/9. Não esquece que é 9 menos 2 dá 7. Depois foram consumidos 10 litros. E depois foram consumidos 3/4. E o que sobrou então foi 1/4. Ok? E no final ainda sobraram 8 litros. Então nossa reversão vai ser com 8 litros. Tá bom? Esse é o processo da reversão. Vamos voltar agora. Ó. Então começa com 8.
o 8, a partir do 8, a gente vai multiplicar por 4, que é a reversão aqui de 1/4. Depois a gente vai somar com 10. Depois a gente vai multiplicar por 7/9. A reversão, no caso, é 9/7. Depois a gente vai somar com 11. Depois mais outra reversão, que é 6/5. Vai descobrir o total agora, tá? 8 vezes 4, vou fazer direto aqui para ser rápido. 8 vezes 4 dá 32, mais 4, 42. 42 por 7, olha, por 7 vale 1, 42 por 7 vale 6. 6 vezes 9, 54. Então nós temos 54 mais 11 vezes 6/5. 54 mais 11 dá 65. 65 por 5 dá 13. Então, por 5 vale 1, por 5 vale 13. Então, nós temos 13 vezes 6, que vai ser igual a 78 litros. Então, quer dizer que inicialmente tinha 78 litros. Agora, olha só o detalhe da pergunta. Olha. Quantos reais são necessários caso o tanque seja preenchido novamente? Bom, o tanque ele comporta 78 litros, não é isso? Mas sobraram 8 litros. Então, tá, para eu voltar de novo, para eu voltar o tanque, preencher de novo, a quantidade máxima, eu tenho que colocar 70 litros. Ok? Ó, 70 litros. Por quê? Porque a capacidade máxima é 78. Mas sobraram 8 litros. Então, quer dizer que foram consumidos 70 litros. Para eu voltar a encher o tanque, eu tenho que colocar 70 litros. Ok? Então, a gente multiplica isso aqui por 2 e 5. Então, efetua a multiplicação, encontramos 175. Letra B de bola, ok? Questão 6. Diz assim: do total de laudas de um processo, um técnico judiciário digitou em um mesmo dia 1/5 pela manhã, 2/3 à tarde. Se 24 laudas restantes foram digitadas no dia seguinte, o total de laudas desse processo vai ser quanto? Então vamos usar o princípio da reversão também? Olha só. A gente tem o seguinte, a gente tem o que foi, digitou, né, e o que sobrou. Ele está dizendo aí que foi digitado 1/5 pela manhã, mais 2/3 à tarde. Ok? Então isso quer dizer que somando aqui, usando o método da borboleta, mais uma vez, ó, 3 vezes 5, 15, e 1 vezes 3, 3, mais 10. Então, digitou 13 sobre 15, então sobrou 2 sobre 15, ok? Só isso. Ele disse que no final ainda tiveram 24 laudas ainda. Então faça a reversão apenas com 24 para cá, ok? Então, 24 vezes 15 sobre 2. Aqui por 2 vale 1, por 2 vale 12. 12 vezes 15, nós encontramos o valor de 180. Alternativa, então, letra A, ok? Então, espero que vocês tenham proveitos com essas 6 questões de princípio de reversão e que estudem bastante, que vocês conseguem agilizar e fazer a questão com mais rapidez, ok? Então, um abraço e até a próxima.